Olá, ouvinte. Eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia, ela deixa de fora o conteúdo das cartas de Paulo e da parte editada do livro do Apocalipse, conforme está na capa do meu vídeo. Eu defendo o Evangelho e a lei de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo e a lei de Deus. Creio que você faz o mesmo, e por isso eu peço que você deixe um like nesse vídeo, ative o sininho de notificação para receber novos vídeos e se inscreva no meu canal. Alguém pode pensar, como é que alguém abre um canal só para falar sobre retirar conteúdos da Bíblia? É o que eu vejo nos comentários dos meus vídeos. Eu recebi revelação divina. Eu sou um trabalhador, não sou profissional de religião, nunca fui nada. E eu sou curado de câncer, insuficiência cardíaca, osteoporose, cegueira por anjo do Senhor. Então, o meu mundo é outro. O meu mundo é esse mundo de estar diante de Deus o mais que eu possa para justificar tudo isso. Eu tenho que justificar tudo isso. Ele me apareceu, através dos seus anjos, e me curou. E agora, só para dizer, olha, eu desvendei os livros do Apocalipse, as cartas de Paulo e Daniel, eu não vou dizer isso para as pessoas, vou passar o resto da minha vida falando isso. Eu gosto muito de pregar o Evangelho de Jesus Cristo a partir dos Evangelhos. Mas isso é uma coisa muito fácil de se fazer. Por que é muito fácil de se fazer? Porque Jesus afirma que o Espírito, vosso Pai, falará por vós. Então ninguém tema, ninguém precisa passar 60 anos estudando. Aquela coisa de louco é uma coisa que realmente foi dada a pessoas simples. Partindo do princípio de que realmente eu recebi revelação divinas, tem alguns conceitos que têm que ser levados aos cristãos, ou aos não cristãos ainda, que são conceitos que são novos. E eu tenho que estar com eles o tempo todo aqui. Isso torna o vídeo um pouquinho mais longo, mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que dizer para você que todas as doutrinas contidas nas cartas do apóstolo Paulo se resume em ensinar que a lei de Deus é fonte e força do pecado, que a lei de Deus é um tutor depravado, que a lei de Deus é o fundamento que conduz à morte, que a justificação é da carne em vida mediante fé somente, não do Espírito após a morte, mediante fé e obras, conforme Jesus, Tiago e toda a Bíblia ensina, e que uma vez livres da lei de Deus, que são os 10 mandamentos, e justificados, nos tornamos completamente justos, santos e retos. E que a graça assim alcançada é responsável pela salvação. Entendeu por que você entendeu agora por que eu apelo para que você tire as cartas de Paulo da sua Bíblia? Ah, mas eu aprendi assim. Não posso fazer nada, não vou lhe obrigar a nada. Mas se você quisesse ficar diante de Deus, tranquilo, dizendo, Senhor, eu vou me agarrar à fé que eu tenho em Ti. Eu vou me agarrar àquilo que eu faço diante de Ti, no sentido de dizer, Senhor, eu estou aqui. Se você andar por esses princípios que condenam a lei de Deus, Deus não vai te responder. Ele pode te responder o quanto você pedir, mas você não percebe. É muito terrível isso aí. Você precisa fazer um contato com Deus sem nenhuma intervenção humana. É isso. Uma das coisas que eu falo, uma das coisas que eu faço é um apelo. Eu faço sempre um apelo para que as pessoas tirem proveito de um cristianismo tão antigo. O cristianismo é muito antigo, ele vem desde a fundação do mundo. Mas para você tirar proveito da religião cristã, você precisa tomar atitude ética religiosa de falar somente a verdade a todas as pessoas em todos os contextos. Levar todas as suas necessidades a Deus em oração.
e estender a mão ao seu próximo, tanto quanto as suas possibilidades, tanto quanto as suas posses o permitam. Bom, vamos agora a dois conceitos opostos. Jesus. Alguém olha para Jesus e diz, é puramente humano, eu não vou acreditar. Por que o cristianismo foi exageradamente poderoso nos 3,5 séculos iniciais da era cristã? Ao que chamo de primeira oitava de Daniel. Ele foi poderoso porque o credo niceno era o símbolo da fé cristã e ele afirma que Jesus Cristo é de Deus, da substância de Deus, gerado, não criado. Se interpreta isso assim, que na encarnação Jesus recebeu uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus. O Espírito Santo é um Espírito, é o único Deus. A essência de Deus, com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei. Quando Jesus foi morto, o Evangelho afirma isso, que ele entregou o seu Espírito, aquela parte que tinha sido atribuída, ele entregou ao Pai para voltar a ser um com ele, que todo mundo conhece a relação. E o que é a divindade no apóstolo Paulo? É uma coisa muito confusa. Os maiores pregadores do mundo dizem que Jesus ressuscitou em carne e osso e está comendo todo dia lá na eternidade, sentado ao lado do Pai, que é um ser muito mais idoso, com a barba branca, a barriga grande, aquela barriga de idoso, né? Aquela coisa pintada para avacalhar. Não é isso. Mas não é mesmo. Você não vai para a eternidade levando uma carcaça. Pode ter certeza disso. Você não vai para a eternidade levando uma carcaça. O corpo não vai. O corpo foi condenado em Gênesis 3,19. Você vai voltar ao pó para nunca mais sair de lá. Ressurreição e do Espírito. Maria Madalena, outra Maria e Salomé presenciaram o momento em que o corpo de Jesus foi transformado numa teofania. E como teofania, ele viveu por 40 dias entre seus discípulos. Teofania não é carne, teofania não é matéria nem espírito. É uma forma de comunicação de Deus com os seres humanos. Por que então que as cartas de Paulo e o livro do Apocalipse, mais da metade, 60% do livro, contém tanta loucura? Mas são loucuras que não podem ser descobertas pelos seres humanos. Porque tem aquela coisa chamada o segredo do sagrado. O que é o segredo do sagrado? As pessoas creem que é sagrada e elas respeitam. É sagrado? Vamos respeitar. Paulo pode mandar fazer o que quiser. Pode arrebentar com a lei de Deus, pode fazer o que ele quiser com Deus. A pessoa diz, isso aqui é sagrado, é Deus falando. Mesma coisa no Apocalipse. Isso é tudo palhaçada, maldades terríveis inventadas por Nero para transformar Deus em um monstro e os cristãos em criminosos. E essa obra foi feita por Nero, e que Jesus se refere a essa obra e ao autor dela, como o abominável da desolação referido por Daniel, que tem o rosto do apóstolo Paulo, tem o corpo do Império Romano e o espírito do maligno. Então é isso, ele é terrível. Daniel 8,25 afirma que o abominável da desolação destruirá muitos que nele confiem e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Ou seja, eu não posso ficar apontando o dedo para pessoas que não tiveram revelações divinas e têm um caso de amor com as cartas de Paulo. Mas agora eu acho que é hora de dar as costas para as cartas de Paulo. O versículo de hoje, em que eu me apoio para criticar as cartas de Paulo, ou para contraindicar, eu tenho revelação divina para tirar da Bíblia, mas trago aqui as razões. Romanos 8, 1-4. Eu faço o seguinte comentário. Eu dei um salto no capítulo 7, porque dos versículos 14 a 25, o texto é irretocável, ou seja, é excelente, refletindo a situação do ser humano de Gênesis 3,15 em diante, quer dizer, muito perfeito. O que aconteceu com as cartas de Paulo? Elas não foram substituídas, elas foram simplesmente adulteradas, que que Pedro chama de distorcidas. Versículo 1, 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Uma verdade muito grande, mas isso só acontece, isso é a justificação da pessoa após a morte. Meu comentário, continuando meu comentário. A justificação é após a morte. E, inclusive, em Apocalipse 19:8 diz, na eternidade, quer dizer, imediatamente após a morte do justo, foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Apocalipse 19:8. A justificação em vida é ato criminoso de Nero. Versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Comentário meu. Eu tenho razões para pensar que Paulo se refere à lei de Deus, que são os 10 mandamentos, com base no versículo a seguir. Quer dizer, em seguida vai mostrar que ele está falando da lei do pecado que há nos membros, de forma alguma. Está falando exatamente da lei de Deus. Versículo 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Comentários. Aqui está a explicação para o comentário anterior. Foi uma lei que se destinava a combater o pecado que, segundo o abominável da desolação, com o rosto do apóstolo Paulo, nos ensina que ela se transformou em pecado, ou seja, uma lei que era para combater o pecado, de repente se transforma em pecado. Isso é obra de Nero, o abominável da desolação. Quer dizer, toda essa combinação. Rosto de Paulo, que a gente está vendo aqui, corpo do Império Romano e espírito do maligno. A lei de Deus não se transformou em nada. A gente precisa, a lei de Deus continuou do mesmo jeito, com o mesmo rigor. Não mudou em nada. Então, aquela história de dizer, olha, Deus pensou uma coisa e não deu certo. Agora ele tomou outra decisão. Não, a graça foi algo pensado de maneira, foi uma coisa pensada, não foi improvisada. Inclusive, o título desse vídeo é A Graça não foi um ato improvisado de Deus, como ensina Paulo. Não foi, não. A graça não foi um ato improvisado, não foi de jeito nenhum. Então, vejamos só. Deus, continuando Paulo, Deus o fez enviando seu próprio filho à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Bom, vamos fazer o comentário. Essa decisão, conforme eu já falei, essa decisão da graça, que há em Gênesis 3,15, não foi tomada de improviso. O que diz Gênesis 3,15? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Já falei tantas vezes. Esse versículo é muito importante. Ele é muito importante porque ele fecha a boca de Paulo em tudo que ele fala contra a lei de Deus. Ele fecha a boca de Paulo. Cala a boca, abominável da desolação. Cala a boca, abominável da desolação. Você não sabe o que fala. Vai a Gênesis 3,15. Essa decisão não fez com que a lei se tornasse caduca, nem fosse revogada. Versículo 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei pode ser justa. Uma das táticas da abominável da desolação é morder e soprar. E essa confusão faz com que pregadores, teólogos, escritura cristã ortodoxos tenham dificuldades. Dificuldade é muito grande em entender qualquer coisa. Este versículo confirma a justificação da carne em vida, o que cumpre plenamente com o plano de Nero em transformar os cristãos em criminosos
Onde está realmente o âmago dessa questão? A fim de que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeitas em nós. Quer dizer, aqui e agora na vida real. Não. A justificação não acontece nesse estágio. Eu creio que esse trabalho é um trabalho árduo, porque as pessoas tendem a não crer. Mas, como eu disse, eu sou curado de câncer, insuficiência cardíaca, osteoporose, cegueira, por anjo do Senhor, e eu acredito em milagres. E eu acredito que esse trabalho vai em frente, sim, porque a revelação divina tem a bênção de Deus. Eu convido você para que se engaje nessa causa. Para isso, eu deixo o meu e-mail. Para que você quiser me ajudar, fique à vontade. A minha causa é reconstruir um cristianismo verdadeiro, ético e socialmente responsável. Eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus o abençoe.